Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Cavalcante Treinamentos. Aqui é o professor Cavalcante que está falando e na aula de hoje vamos continuar o nosso curso de Shell Script usando o Bash. Vamos dar continuidade ao assunto Loop While. Esse Loop While em português seria aquela estrutura faça enquanto uma determinada condição for verdadeira, você pode executar um conjunto de ações, um conjunto de comandos dentro desse loop. Especificamente, a gente vai estar trabalhando com o uso da palavrinha break. Essa sentença break, ou palavra reservada break, permite você sair de um loop de forma prematura. O comando break é utilizado para forçar a saída do loop, independentemente do teste condicional, aquele teste que fica lá na função while. Vamos aos exemplos, tá? Aqui é um exemplo de um comando que faz o seguinte, de um arquivo bash que faz o seguinte. Ele fica, esse while true é um loop infinito. Sempre você vê essa estrutura aqui em bash é porque você está dizendo que é um loop finito, já que o resultado de true sempre vai ser true, né? Sempre verdade. E aqui dentro está a estrutura, todos os seus comandos. Essa estrutura aqui, ó, if then fi, a gente já viu em outra aula. É uma estrutura que fica testando. Aqui, esses colchetes aqui é o comando teste, já mostrei também. Então, o que isso aqui está fazendo? Está verificando se no diretório onde o arquivo está sendo executado, esse script, se existe o arquivo para.txt. Se existir esse arquivo, se esse arquivo em algum momento for criado, ele vai dar o comando break. O que o comando break faz? Vai parar esse loop aqui, beleza? E se o arquivo não existir? Se o arquivo não existir, se o arquivo para.txt não existir, ele vai ficar imprimindo na tela o contador, né? O contador, como a gente pode ver aqui em cima, a gente iniciou com ele igual a 1. A gente vai aguardar com esse comandinho aqui 1 segundo, vai mostrar contador, o número, né? 1 na tela. Vai aguardar 1 segundo e depois vai incrementar o contador com essa estrutura aqui que eu já mostrei também. Então, o que a gente vai ter na tela? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, infinitamente. E se em um determinado momento o arquivo para.txt for criado, esse comando break vai fazer com que esse loop pare. Então, obviamente, o contador vai parar. Isso aqui é só para vocês entenderem o uso do loop infinito e o uso do comando break. Então, você tem que pegar isso que você aprendeu e adaptar e colocar numa situação que você quer resolver na vida prática. Beleza? Então, vamos lá ao exemplo. Deixa eu abrir aqui o Linux, aqui é o Ubuntu. Então, deixa eu abrir aqui para vocês o arquivo, o break. O nome do arquivo que eu criei foi break1.sh, que tem aquele script lá. Então, aqui abri com vim. Então, aqui está basicamente o que eu expliquei lá. Eu vou fechar esse arquivo usando ESC, Shift, né? WQ, fechar e sair, Right Kit. Belezinha? Então, agora vamos fazer o seguinte, ó. Dá um ls, vamos colocar esse script como executável com esse comando aqui, ó, 740, o break s1.sh. Pode ver que agora vamos executar break s1.sh e olha, ó, tá começando a contar como a gente imaginava. Quando ele para de contar? Quando aparecer um arquivo chamado para.txt dentro desse diretório. Então, vou fazer isso assim, ó. Vou abrir aqui um outro prompt interativo, vou logar aqui. Para abrir um outro prompt é só botar Alt F2, né? Alt F3, Alt F4, vai abrindo diversos logins interativos. E vou entrar lá na pastinha do script, scripts. E agora eu vou criar aqui o arquivo para, ó, tout. Com o comando tout eu consigo criar um arquivo para.txt. Deixa eu só voltar aqui para vocês verem. Ó. Voltando para cá, o contador ainda está aí funcionando. Quando eu der esse comando, vai parar. Ó. Por quê?
aquela estrutura if de dentro vai verificar que esse arquivo existe e vai executar o comando break, que vai parar o loop. Vamos voltar aqui para ver. Ó. Pode ver que o loop parou em 55, certo? E agora, se eu executar o script de novo, ele não vai imprimir nada, porque o arquivo está lá dentro, certo? Se eu agora deletar o arquivo para e executar, o loop começa a contar, como a gente já imaginava. Beleza? Então esse é um uso do loop while, tá? Fazendo um loop infinito e parando com o comando break em determinada condição. Vamos ver uma outra situação muito comum. Às vezes você quer criar na tela uma estrutura de menu, igual essa que está aqui, ó. Seja bem-vindo ao sistema Linux para iniciantes. Pulei uma linha, botei aqui algumas frases e aqui eu boto o seguinte, ó. 1. Listar o conteúdo de um diretório. 2. Mover, ou seja, aqui vem as funções do meu programa que eu quero fazer. 6. Sair. Então aqui embaixo eu leio, ó, com o comando read e o que eu ler eu vou colocar dentro da variável opção, certo? Aqui eu uso a estrutura case que eu já mostrei e eu faço o seguinte: se a opção, se o que foi lido aqui nessa linha aqui for 1, eu vou chamar uma função que vai listar o diretório. Se for 2, vou chamar a função para renomear. E aí por aí vai. Eu não botei aqui as outras coisas, mas você poderia fazer quantas funções você quisesse dentro do seu programa. E se for 6, eu vou chamar sair. Beleza? Aqui eu fechei a estrutura case com esse comandinho exec. E aqui eu fechei a estrutura fechei a estrutura done. Então vamos ver o seguinte, ó. Vamos voltar aqui no Linux. Deixa eu mostrar isso aqui para vocês. Aqui, ó, break2.sh. Aquilo que eu mostrei lá. Aqui eu leio a opção, como vocês podem ver aqui, ó. Aqui eu leio a opção. Aqui eu escrevo um monte de coisa na tela. E aqui eu leio o que o cara vai digitar. Aí, aqui no case, eu trato o que eu li aqui com o read. E se for 1, eu ia chamar a função que vai fazer a listagem. Se for 2, mover ou renomear. Eu não fiz nesse script essas funções, porque a ideia aqui é mostrar o uso da função break. Então, eu só trabalhei aqui no 6. Se for 6, que é o sair, tá? Ele vai mostrar, vai sair do programa. Por quê? Porque todo esse programa está no loop, está dentro do loop while. Então, quando eu uso o break, eu saio desse programa. Beleza? Então, beleza, né? Então, vamos lá. Deixa eu fechar aqui. Vou tornar o script executável, chmod 740 break2.sh e vou executar break2.sh. Então aqui aparece tudo aquilo que a gente digitou lá, aparece as opções e aqui para o cara digitar. Então se for 2, e não está fazendo nada porque eu não tratei o mover ou renomear, simplesmente botei lá. Se for 1, ó, não faz nada. Se for 3, não faz nada. Se for 4, não faz nada. Se for 5, não faz nada. Mas você percebe que o loop sempre está aqui, ó. Eu estou sempre escrevendo na tela o conjunto de funções que eu quero disponibilizar. Isso só é possível por conta do loop. Quando eu der 6, aí eu vou dar o comando break e eu vou sair de dentro do loop. Então eu vou parar de escrever isso na tela. Ó. 6. Saiu. Enquanto se for qualquer outra opção, o loop faz com que seja escrito na tela as opções. 6. Saiu. Então isso é muito comum, né? Você usar um loop infinito nessa estrutura, o while true, e depois em algum momento que você quer sair, você usar a instrução break. Aqui eu escrevi sair, né? Porque no exemplo inicial isso estava dentro de uma função.
mas eu ainda vou explicar funções mais à frente. Na prática eu botei o comando break. Beleza, gente? Esse é o uso da função break. Se você está gostando das videoaulas, compartilhe com seus amigos e ajude o canal a crescer para que a gente possa estar postando aqui muito mais informações sobre pfSense, sobre programação, sobre segurança e diversas áreas correlatas. Na descrição do vídeo eu vou botar o link da lista VIP, se você quiser ficar antenado com tudo que a gente está disponibilizando. Aproveite e visite o nosso blog, que ele está crescendo bastante. Não se esqueça de inscrever no nosso canal e deixe seus comentários. E obviamente, se isso fez diferença na sua vida, curte aí o nosso vídeo porque nos ajuda. Bom, sucesso na vida pessoal e profissional e até a próxima videoaula. Um grande abraço do professor Cavalcante.